Boa tarde, meus amigos, que alegria estarmos aqui participando com todos que estão assistindo a TV Regeneração, todos que estão à distância, vibrando no amparo e na comemoração dos 19 anos do Centro Espírita Leon Denis em Cabo Frio, 15 de outubro de 2001, o dia que foi fundado o Centro Espírita Leon Denis em Cabo Frio. E é com essa vibração que nós estamos aqui agradecidos ao patrono Leon Denis no dia de hoje, na reunião que falamos sobre as obras de Leon Denis. Então, é desse sentimento de gratidão que, por esses 19 anos, estamos aqui mentalizando com o Leon Denis todo o apoio, com toda a direção espiritual, todo o apoio a todos os trabalhadores do CELD, a todos que lutaram e lutam para que as atividades do CELD permaneçam, divulgando a doutrina espírita e em todos os serviços de amparo aos que necessitam. No tema de hoje, Leon Denis trata no livro Depois da Morte exatamente sobre essa questão de como identificar as dores, de como identificar a resignação diante das dores e das adversidades que nós passamos na encarnação. Olhar esses 19 anos do CELD, do Centro Espírita Leon Denis em Cabo Frio, e perceber também a luta de vários trabalhadores que, ficando de pé diante dos enfrentamentos, das barreiras, dos obstáculos, sentiram a alegria por terem ultrapassado todos esses anos, por terem ultrapassado todas essas barreiras e enxergando o que é mais belo de tudo, a transformação íntima. Por isso, Leon Denis fala exatamente sobre a resignação nas adversidades da vida, para mostrar que o processo é de evolução, o processo é de crescimento espiritual. Às vezes a gente fica um pouco pensativo, né, com relação a Deus, o amor, a justiça de Deus, sobre a questão da felicidade. Mas Leon Denis, quando trata nesse capítulo, é o capítulo 50 do livro Depois da Morte, ele trata exatamente sobre isso, dizendo que é um momento de depuração que a humanidade faz, que todos os seres fazem, principalmente nós que estamos no planeta de provas e expiações. Então, Leon Denis vem trazer aquele afago, vem trazer aquele entendimento sobre o que é vivenciar a dor, porque a dor é do físico, né? Pertence ao corpo físico, mas sem sofrimento. E o sofrimento que tivermos que passar com resignação. Então, ele diz para todos nós assim: o sofrimento ensinou-me a pensar, a rezar em meio às lutas do prazer. Nunca havia penetrado no meu coração a reflexão salutar. Nunca a prece havia roçado os meus lábios. Benditas sejam as múltiplas provações, já que abriram-me, enfim, o caminho que conduz à sabedoria e à verdade. Então, quantas pessoas que nós estamos vendo na pandemia, nos lares, em todo o mundo, procurarmos esse caminho da verdade, procurarmos esse caminho da oração, procurarmos esse caminho, como ele diz, salutar, que nos torna, como ele fala assim, num envolvimento de embriaguez, ou seja, numa leveza, como saindo-se do corpo, o espírito, e indo encontrar algo superior. Como ele diz, benditas sejam minhas provas, já que abriram-me, enfim, o caminho da sabedoria. Esse caminho da sabedoria e da verdade é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, em tempos da pandemia, onde todo mundo paralisou-se com algo que não poderia enfrentar, o invisível, como um vírus que penetra nas vias respiratórias, que adentram as nossas células e corroem em nós aquilo onde mais nos afeta. As angústias, as tristezas, as mágoas, o rancor, tudo isso faz parte de elementos que o vírus penetra também
e tira do homem as suas forças físicas. Hoje a saúde entende perfeitamente que o estado emocional, o estado espiritual, tem muito em relação ao sistema imunológico, trazendo segurança para o corpo físico. Nós, enquanto espíritas, estudando a realidade do pensamento do espírito, a realidade da ação do pensamento do espírito no seu corpo espiritual, no seu perispírito, e a ação do perispírito em cada célula do corpo, sabemos sim que o pensamento age nas células do corpo. Então, poderemos buscar ir avante, né? Transformar todo esse pensamento e sofrimento que passamos em meio à pandemia para descobrir em nós, como Leon Denis fala, o caminho da sabedoria e da verdade espiritual. Quantas famílias se encontraram em seus lares, se reuniram e fizeram suas orações, principalmente nos momentos iniciais da pandemia, onde tudo estava inseguro, e buscando o amor de Deus, buscando o amparo espiritual nas várias crenças, elas superaram as dificuldades, superaram as dores, ou procuraram um mecanismo para superarem as dores. Por isso que ele diz: benditas sejam as provações. E nós, que estamos aprendendo a viver com os pensamentos superiores desses espíritos, como Leon Denis, trazendo a nós a visão, como Cristo disse, né, que não se dá fardos pesados para ombros frágeis. Cada fardo é de acordo com a possibilidade do ombro carregar o peso das suas necessidades da reencarnação. E quando a gente observa isso, existe a obra que parece ser do sofrimento, trazida por Deus como um vírus, mas não, foi um mecanismo de depuração, foi um mecanismo de organização dos pensamentos, dos sentimentos, foi um mecanismo de identificação de valores superiores, quanto o mundo vivenciou isso. Agora, se o mundo vai permanecer utilizando esses valores de cordialidade, de ajuda entre as nações, de trabalhos de equilíbrio, na proposta de levar algo superior para toda a humanidade em relação à saúde emocional, espiritual e do corpo físico, isso vai depender de cada um de nós. Isso vai depender da humanidade num todo, mas o que é o sofrimento chegou, a provação chegou para todos. Então, quando Leon Denis diz aqui, eis a obra do sofrimento, não é a maior de todas que se realizam na humanidade, ela prossegue em silêncio, secretamente, mas os resultados são incalculáveis, desligando a alma de tudo o que é baixo, transitório, ela eleva, desvia para o futuro, para os mundos superiores. Falta-lhe de Deus e das leis eternas. Certamente é belo ter um fim glorioso. Morrer jovem, combatendo pelo seu país. A história registra o nome de heróis e as gerações rendem um justo brilho e tributo de admiração à sua memória. Porém, uma longa vida de dores, de males pacientemente suportados e ainda mais fecunda para o adiantamento do espírito. E é isso que nós vamos refletindo em torno da busca com Leon Denis, com o resultado que nós estamos vendo, onde esse momento que as famílias estão tendo que organizar os seus sentimentos como algo tão profundo em nós. Né? É aquilo que vai corroendo em nós, e o que faz com que a gente sofra. É algo muito fácil de identificar o que faz a gente sofrer. A contrariedade. Porque se nós estamos indo em um caminho e alguém coloca uma barreira, né, nesse nosso caminho, contrariou os nossos objetivos. Então, começamos a sofrer por conta daquela barreira. Podemos dizer que alguns impedimentos para o homem na Terra geram essas barreiras. Reencarnar cego, reencarnar mudo, surdo, geram barreiras. E nessas barreiras
tem o quê? Um impacto e vem o sofrimento. Por isso, a resignação diante das adversidades da humanidade. A pandemia foi uma barreira para as pessoas se locomoverem, uma barreira entre as pessoas se abraçarem, uma barreira entre as pessoas trocarem certas questões, muitas vezes na humanidade, que não estavam sendo de acordo, tanto para o que é bom de convivermos com alguém, e tanto as más convivências. Quantos homens que utilizaram de mecanismos errados para buscar a riqueza tiveram também impedimentos. Quantos mecanismos de ações que foram neutralizadas porque não se podia locomover-se. Quantas pessoas que nas ruas poderiam ter sofrido tanto por assaltos ou por tantas outras coisas e males que acontecem em meio à sociedade ainda conturbada, também deixaram de vivenciar. Então, barreiras foram colocadas com relação a um impedimento para nós vivermos o bem. A família, o abraço, o carinho, o respeito, né? A convivência fraterna. Mas também barreiras foram colocadas para que o mal se desenvolvesse, para que o homem pensasse no amor, na natureza, no bem-estar. E nós vemos em meio a tudo isso as reflexões. E dentro dessas reflexões, temos que fazer reformulações com relação ao que devemos, não é? Do que devemos levar para o futuro. Então, no capítulo 5, Leon Denis trata de vários objetivos com relação ao entendimento da adversidade que nós passamos na humanidade. E perceber dentro dessa adversidade, como ele falou, os heróis vão para as batalhas e sabem que têm que enfrentar os problemas daquela batalha, mas sabem também que irão receber uma medalha ao retornarem. Imaginemos nós sendo aqueles que vão para a batalha da encarnação, compreendendo os valores dessa batalha, que ela é interior, e utilizando os mecanismos dessas batalhas com resignação, com entendimento das leis de Deus e fazendo para que saia de nós o melhor, a paz, né? A humildade, a interação com o bem. Agora, temos que reconhecer as nossas falhas. Então, Leon Denis demonstra que dentro do orgulho que o homem vivencia ainda pelo poder do passado, o sofrimento se torna maior. A história demonstra a necessidade das encarnações. E quando ele diz mais à frente, consolem-se, pois, todos vocês, ignorados que sofrem na sombra dos males cruéis, e vocês que são desprezados pela sua ignorância e suas faculdades restritas, aprendam entre vocês, encontrem-se grandes espíritos que quiseram renascer ignorantes para humilharem-se, abandonando por um tempo suas faculdades brilhantes, suas atitudes, seus talentos. Muitas inteligências são veladas pela expiação, mas com a morte esses véus caem e aqueles que desdenhávamos pelo seu pouco saber eclipsarão os orgulhosos que os repudiavam. É preciso não desprezar a ninguém. Sob aparência humildes e medíocres, e até entre os idiotas e os loucos, grandes espíritos ocultos na carne espiam um passado terrível. Então, imaginar, nessa fala de Leon Denis, enxergar os valores da reencarnação e vermos aquelas pessoas, aqueles espíritos que em encarnações anteriores utilizaram mal a inteligência, o conhecimento. E ao utilizarem mal o conhecimento, a visão, a fala, tiveram que retornar numa nova encarnação, dizendo para si mesmo, né, com resignação e com objetivo de humildade, não quero mais usar essas faculdades enquanto eu não souber controlá-las. A culpa, o pensamento de culpa, o pensamento das lutas que vivenciou
nas encarnações passadas, acumulam-se sobre um grande véu e o cérebro, como se entrasse num processo de assimilação daquelas cargas, não consegue, na encarnação vigente que vai estar encarnando, formar um cérebro capaz de concatenar ideias como ele fazia antes, articulando coisas ou utilizando mecanismos para o proveito, para a ganância, para o poder, para o sofrimento de muitos por esse poder, por essa ganância. Então, quando os espíritos se arrependem, eles mergulham na existência, na encarnação, e pedem para conseguir ultrapassar essas barreiras, sabendo valorizar esse momento que é de humildade, no sentido dessa humildade de renovação íntima. Então, o que parece ser um sofrimento é uma renovação. O que parece ser uma cegueira é uma visão além dos olhos físicos. O que parece ser a possibilidade de não usar a fala em reencarnar mudo é saber valorizar o que falar. Numa possibilidade do cérebro não conseguir concatenar as ideias para formular os seus pensamentos, é valorizar o que pensar. E nós estamos aqui, cada um de nós, compreendendo os valores da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, em vá e não retornes a pecar, como Cristo dizia, para que mal maior não lhe aconteça, nós, então, reencarnamos. E nos encontramos todos à casa de Leon Denis, Centro Espírita Leon Denis, nessa cidade de Cabo Frio, valorizando o amor desse Espírito Leon Denis, que pela sua potencialidade de entendimento das leis de Deus, objetivada pelos estudos da doutrina espírita, através das mãos de Allan Kardec, espíritos superiores trouxeram informações maravilhosas para que saibamos entender as leis de Deus, compreendendo o objetivo do que chamamos sofrimento, com a resignação do aprendizado das verdades superiores. E assim, Leon Denis traduz esse pensamento para todos nós que somos trabalhadores do Centro Espírita Leon Denis. Temos um patrono com essa postura de pensamento. Se temos um patrono, um espírito que conviveu na sua encarnação e trouxe para a humanidade as suas observações e as suas experiências como espírito em evolução, imagina, então, o que esse espírito, Leon Denis, tem feito para ajudar a todos os trabalhadores por esses 19 anos de convivência no Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio, o que esse espírito tem feito para levar elementos de amparo, de sustentação, de fortalecimento, de fé, de esperança, de resignação e de trabalho no bem, para que todos nós, encarnados, pudéssemos também superar todas essas questões em relação ao sofrimento íntimo de cada um de nós, não é? Cada um passa pela sua necessidade e entender o aproveitamento de passar por esse sofrimento com resignação, com fé e com esperança. E é isso que nós vamos perceber dentro desses 19 anos, quantas tarefas se desenvolveram, quantas pessoas chegaram ao Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio, e através de suas dores, essas pessoas conseguiram demonstrar algo superior dentro delas. Quantas vezes, Dr. Herman, o espírito que atende e socorre as pessoas que chegam à casa de Leon Denis, conversando com essas pessoas, ele sempre mostrava um caminho do trabalho do bem, e as pessoas reclamavam de suas dores, ele dizia: então vamos trabalhar, vamos ajudar os que sofrem tanto quanto você, vamos ajudar as pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Quantas vezes vimos pessoas reclamando das dificuldades das famílias em torno da educação, em torno do conflito familiar, marido e mulher, em torno da educação com aqueles que estavam na sociedade ao seu redor, vizinhos, porque acabamos sendo educadores sempre, né? Vizinhos, e assim por diante.
E Dr. Herman, então, mostrava a importância do perdão, da oração para cada um daqueles que tínhamos dificuldade. E, além da oração, para as pessoas que estavam ao nosso redor, familiares, vizinhos e todos, no sentido da educação, pela oração, por querer o bem, por pedir perdão, ele também dizia, é necessário colocar essa energia no trabalho do evangelho. E encaminhava essas pessoas para serem evangelizadores. Vai estudar a doutrina espírita, vai estudar o livro dos espíritos, vai estudar o evangelho segundo o espiritismo, para você compreender os valores que você tem e aplicar esses valores, levando ao coração dessas crianças. Se não são os seus filhos, serão os filhos da humanidade, serão os filhos da sociedade. Se você reclama que o seu filho está passando por essa dificuldade, diante das drogas ou diante de um sofrimento, quantas outras crianças poderão estar também passando? Quantas crianças poderão estar vivendo numa sociedade corrompida e você vai ver só o seu filho? Então, vamos lutar para levar para seu filho e levar para todas essas crianças que estejam ao seu redor o Evangelho do Cristo, o entendimento da resignação, o entendimento do progresso, o entendimento do que é passar por essas provas todas de cabeça erguida para a transformação íntima. E as pessoas, às vezes, pensavam, eu venho procurar ajuda e ele me dá trabalho. Tá? E as pessoas superaram-se. Quantas coisas belas vimos. Quantas pessoas com grandes dificuldades se tornaram pessoas levando o equilíbrio para o próprio lar e levando, além do equilíbrio para o próprio lar, o equilíbrio para o lar de outras pessoas também, de outras famílias, na evangelização, no trabalho na obra social, onde se atende às famílias. Retome, né, o trabalho dessa certeza do bem, retome para todos nós. Ela não pode deixar de existir porque nós estamos sofrendo. Ela faz parte do conteúdo da alegria de cada um de nós na proposta de sermos felizes. E onde se encontra essa felicidade? Né? Essa felicidade não se encontra do que está do lado de fora, essa felicidade se encontra dentro de nós. Tá? E saber construir esses valores é o que Leon Denis mostra aí. É a pureza, né? O devotamento são as outras tantas escadas que conduzem a alma à felicidade. Devotamento, conhecimento, abnegação, né? São as escadas que conduzem a alma à felicidade. É a vocês, é aos obstáculos, às humilhações das quais estão assemeadas, que se deve, na sua pureza, a sua grandeza. Porque, entendendo cada uma dessas dores, o homem cresce. É como se fosse uma escada, que ele quer dizer. Chegou uma dor, você entende por que a gente sofre aquela dor, se avalia, é orgulho, é egoísmo, é minha irritação, então eu tenho que trabalhar isso em mim. A indulgência e o perdão para entender o outro, seja família, seja sociedade, seja trabalho, onde for, entender o outro. A partir do momento que entendemos o outro e nos entendemos, fazemos o esforço para não sofrer. E chegamos a um estágio mais avançado de busca de felicidade. Então, o sofrimento se torna uma escada de abnegação, de indulgência, de resignação, do trabalho do bem. A caridade vai se fazendo de uma maneira mais ampla. Então, imaginar, nesses 19 anos do Centro Espírita Leon Denis, em Cabo Frio, quantos trabalhos foram feitos na obra social. Me lembro quando a companheira Dirce, chegando junto a todos nós, falou de um lugar
em que ela havia tido uma lembrança de que existia um lugar para se fazer um trabalho com crianças. E nós conversamos com o altivo, e o altivo foi e falou assim, vamos lá conhecer esse lugar. Aí o altivo esteve aqui e fomos lá conhecer o local, onde hoje é o prédio da obra social Antônio de Aquino. E lá naquele local, o altivo olhou e disse assim, doutor Hermes está dizendo que aqui nós não teremos atividades para as questões das misérias humanas, mas sim das misérias morais, das misérias espirituais. Os trabalhos aqui serão em 3 pontos importantes: educação, saúde e divulgação da doutrina espírita. Esse será o tripé dos trabalhos aqui. E assim foram se fazendo. Nesses anos todos de atividade da obra social, tivemos lá em torno de umas 200 crianças, em 2 turnos de domingo, na parte da manhã e na parte da tarde, em várias atividades com essas crianças, em atividades de cursos de computador, de informática, cursos de eletricista, até atividades esportivas, de formação de equipes de futebol, existia um treinador, balé, atividades musicais, essas atividades de educação à criança em reforço escolar, e é lógico, o Evangelho de Jesus, é lógico, o amparo à mãe, vendo as limitações e as dores das mães, e assim as orientações necessárias às famílias que chegassem. Mas chegou a um ponto que o Dr. Erma disse a todos nós que lá ficariam só os trabalhos da medicina espiritual. Um outro prédio seria adquirido para que se fizesse as atividades educacionais. E nós hoje vemos a escola Camille Flammarion com várias atividades de desenvolvimento de projetos orientados pela direção espiritual, falando com grupos específicos de trabalhadores da área da educação. E hoje é dia do professor, né? Então, um abraço a todos os que estão na Escola Camille Flammarion, voluntários, a todos os professores que se dedicam, a todos os pais que também são professores, a todos nós que somos professores da vida, ajudando um ao outro. Temos que estar felizes nesse dia tão importante do educador. E a Escola Camille Flammarion representa esse tripé, né? Uma parte desse tripé. E hoje nós temos a sede na Rua Piracicaba, que todos conhecem. Na Rua Piracicaba está lá o trabalho da divulgação da doutrina espírita, várias atividades em desenvolvimento, várias pessoas que chegaram nesses 19 anos com sentimento de alegria e realização, mesmo carregando suas dores. E a obra social permanece com as suas tarefas na medicina espiritual. Então, estamos seguros diante de tudo isso. Quem traz tudo isso para todos nós? É o amor de Jesus, é a visão do bem com Deus, é o pensamento de Leon Denis, é a ligação com Baltazar, com Antônio de Aquino, com o Dr. Herman, disparando os objetivos seguros dos trabalhos de promover o crescimento, né, o desenvolvimento espiritual de cada ser. Então, Leon Denis mostra isso de maneira tão segura a todos nós, na própria leitura, que a leitura que foi feita foi só uma parte do capítulo, né? E na própria leitura que foi feita, dizendo assim: lutar contra as adversidades é um dever. Abandonar-se, deixar-se levar pela preguiça, suportar sem reagir aos males da vida, seria uma covardia. Porque nós temos que estar felizes por fazer transformações em superações de nós mesmos, né? E nesses 19 anos, quantas pessoas superaram? Quantos médiuns hoje formados, eu quero dizer, entendendo a doutrina espírita, compreendendo os valores da mediunidade, estão aí superando os seus conflitos e se tornando instrumento do bem, amparando as pessoas nos lugares diversos da vida deles, no lar, na vida em comum, porque trazer o sentido da doutrina espírita para a nossa vida é levar isso na convivência, né, com as pessoas. Quantos superaram suas dores e começaram a servir? E é isso que ele fala aqui, Leon Denis.
Nenhuma força poderia desviar de nós as consequências do passado. Revoltar-se contra a lei moral seria tão insensato quanto querer resistir às leis da distância e da gravidade. Um louco pode procurar lutar contra a natureza imutável das coisas, enquanto que o espírito sensato encontra na provação um meio de retemperar-se, de fortalecer suas qualidades viris. A alma intrépida aceita os males do destino, mas, através do pensamento, eleva-se acima deles e transforma em degrau para atingir a virtude. É algo tão belo. Sentir o objetivo do que chamamos sofrimento, sentir o objetivo do que chamamos as dores e colocar isso como escadas, mecanismo de superação de si mesmo, de alegria, de felicidade, de nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, o Centro Espírita Leon Denis, nesses 19 anos, tem sido mecanismo de escadas para cada um de nós. Porque vários embates, várias lutas, os dirigentes tiveram que passar. Vários sofrimentos, muitos de nós tivemos que viver para que a harmonia, a paz, os objetivos espirituais, no direcionamento com o Cristo e com a doutrina espírita, pudessem prevalecer. Então, não é fácil. Não é fácil estar diante de uma situação e ter que calar as fúrias interiores para deixar que saia algo melhor, porque a doutrina espírita nos ensina a apresentarmos algo melhor. O Cristo nos ensina a darmos a outra face. Então, nas turbulências das atividades de uma instituição, por conta dos seres humanos que vivem numa instituição, grandes escadas de progresso aconteceram. Grandes escadas de transformação íntima, de resignação, de abnegação, de dedicação, de devotamento, de obediência, de disciplina, foram vividas por muitos de nós. Então, a todos nós, essa alegria numa saudação, né, para que as aflições mais cruéis e mais profundas, quanto aceitas com submissão, que é o consentimento da razão e do coração, indicaram geralmente o término dos nossos males. Quando a gente enxerga que diante dessa inquietação, dessas lutas que nós vivemos, prestamos atenção no nosso interior para o nosso avanço, aquele mal acaba. Dr. Herman uma vez disse, né, a todos nós, quando falaram com relação às ofensas, e ele disse algo tão profundo para todos nós, ele disse assim, não existe ofensor, só existe ofendido. E todos ficaram pensativos. Como não existe ofensor? A pessoa me prejudicou, a pessoa me criou um mal, ela me falou algo que não foi adequado, ela me ofendeu. Aí ele falou bem tranquilamente, vocês acham, então, que o Cristo se sentiu ofendido por conta de os males que a humanidade fez a ele? Se no momento da cruz ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então o Cristo não se ofendeu. Se o Cristo não se ofendeu, ele não tinha ofensores. Que interessante, não é? Ofensor só existe quando nos sentimos ofendidos. Quando nós entendemos as imperfeições das pessoas, elas deixam de ser os nossos ofensores, porque não nos afetaram. Agora, para não nos afetar, nós temos que fazer transformações íntimas, principalmente controlar o orgulho dentro de nós. E quando olharmos as pessoas como espírito em evolução, que passam pelos problemas diversos do processo natural da evolução, e entendermos o sofrimento delas também, nós, em vez de acusarmos a forma em que ela vivenciou, tomou atitude, ou seja, o que for na convivência, nós estaremos, então, ajudando aquela pessoa a superar aquele conflito. Aquela palavra
que não foi dita de forma correta, aquela atitude que nós vimos que poderia ter sido de outro jeito, não é? Aquela situação ou as lutas que acontecem na humanidade e a gente julga, esquecendo que nós também somos espíritos imperfeitos em evolução, e se paramos então e vamos ao encontro da situação, ou da pessoa, ou da sociedade, ou dos familiares, e levamos algo, né, com esse entendimento de crescimento, de transformação íntima, nós não estaremos enxergando ofensores, tá? Porque não estaremos nos sentindo ofendidos. É essa alegria superior que Leon Denis fala a cada um de nós. E encerra de uma maneira tão bela, né? Mostrando aí o que cada um de nós deseja para esse processo de progresso, né? O que nós desejamos, onde se chega com a luz na fronte, o amor e a fé no coração. Nesse espetáculo, uma alegria celeste penetra-se. Lamenta não ter sofrido bastante. Uma última prece, como um grito de contentamento, escapa das profundezas do seu ser e sobe na direção de seu Pai, na direção do seu Mestre bem-amado. Os ecos do espaço repetem esse grito de libertação ao qual se associam as vozes dos espíritos felizes que se apressam em multidão para recebê-la. Cada um de nós que, passando por essas aflições todas, olharmos todos esse período de uma encarnação, de trabalhos dentro de uma instituição para levar o bem ao semelhante, das tarefas da obra social, das tarefas no Centro Espírita Leon Denis, das tarefas da Escola Camille Flammarion, das diversas tarefas que o Centro Espírita Leon Denis representa, de nós levarmos aquilo que é a transformação de todos nós para o bem, para o amor, para a paz interior, somente com resignação, somente com devotamento, com abnegação e com fé e esperança na realidade da vida espiritual. Quando nós vivemos isso, por mais que as aflições nos cheguem, tenhamos certeza que o dia que nós nos libertarmos do corpo físico, quando soar o momento do nosso desencarne, e isso for de maneira clara, calma e serena, nós estaremos retornando o corpo sofrido, mas retornando com a paz de consciência e algumas vezes arrependido por não termos feito melhor, por não termos dado ainda mais e mais, porque sabíamos que éramos capazes. Mas a alegria estará em torno daqueles espíritos que retornaram antes. E, com a alegria, os bons espíritos, nossos familiares, espíritos guardiães, os dirigentes da Casa de Leon Denis, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, os espíritos socorristas que participaram e participam com cada um de nós nas tarefas da Casa Espírita, estarão nos recebendo, né? Com alegria. Calma, acabaram-se as dores. Agora é o momento de ouvir a voz da paz e do bem que você desenvolveu no seu coração. Acalma-te, acalma-te. E a gente ouve aquela voz do coração com alegria de ter servido, com alegria de ter passado pelos sofrimentos, entendendo a transformação íntima e o degrau a degrau, que conseguiu se tornar uma pessoa melhor. Esses são os 19 anos aí do CELD, e essa é a ligação que esse bom espírito Leon Denis tem como patrono da casa espírita a deixar para todos nós, né? Obediência, resignação diante das adversidades da humanidade. Nos momentos que estamos passando com a pandemia, cada um de nós teve que fazer mudanças, teve que sentir a adversidade bem próximo e fazer esforço para com que mudanças de hábitos pudessem nos tornar pessoas melhores, ou continuarmos sendo as pessoas boas que queremos ser. E hoje estamos aí, vivenciando o distanciamento social,
mas não deixamos nenhum de nós, da Casa de Leon Denis, daqueles que lutam por isso, não deixamos de estarmos próximos. Porque, mesmo distante, esse sentimento que nos une está dentro de nós, que nos une com Leon Denis, que nos une com Allan Kardec, que nos une com Jesus, que nos une com todos os bons espíritos trabalhadores do bem. Então, é o agradecimento profundo que hoje o nosso coração, no dia 15 de outubro, que é o dia de hoje, lembrando de 19 anos, em 2001, em 15 de outubro, a fundação do Centro Espírita Leon Denis, onde Dr. Herman, através do Altivo, disse assim para todos: aqui se fincará a bandeira da caridade, a bandeira da caridade espírita. Que Deus nos abençoe.